Bom, aí a gente tem aqui... Gente, eu queria te lembrar uma coisa. Ah. Eu já falei um pouquinho aqui da história das facções, né, no Brasil e as diferenças entre o PCC e os outros grupos, né? É que o PCC se estruturou a partir do controle das prisões e atua hoje no mercado atacadista de drogas, né? O PCC hoje chega a comprar 1 quilo de cocaína de qualidade na fronteira do Brasil por $1.000 o quilo. E ele entrega na Europa, na Ásia e na Oceania por $80 mil o quilo. Nossa, então, que margem, hein? Você vê que margem, cara. Então o PCC hoje, ele tem que manter um fluxo nas estradas, nos rios, nos portos e nos aviões. Porque o negócio dele é chegar, aspas, com segurança para o cliente dele lá na Europa que vai distribuir. E ele ganha uma montanha. E o desafio do PCC hoje é trazer esse dinheiro de volta, pegar esse dinheiro aqui e lavar esse dinheiro. Só que ele já se sofisticou tanto que ele entrou no sistema político, no sistema das autoridades e no sistema financeiro, né? Sim. Por outro lado, as facções do Rio de Janeiro trabalham muito mais no varejo. O Comando Vermelho começou vendendo droga também. E as milícias começaram a trabalhar no varejo, fazendo a exploração das comunidades. Serviços. Os serviços. Aí o Comando Vermelho percebeu e falou assim, opa, é mais fácil do que eu manter um ponto de venda de tráfico, para vender droga no varejo. E aí, vamos também entrar nessa briga do serviço aí. Sim. Né? E hoje ele é um poder enorme e tem uma diferença. Ninguém vê o PCC na rua. Como o PCC trabalha no transporte de grandes quantidades de droga, o negócio dele é outro. No caso do comando, do Comando Vermelho, o varejo é ali na rua, no dia a dia. Aí ele tem que mostrar sua força com os caras com fuzil, com os caras com arma, circulando pela rua. E eu acho que eu vou um pouquinho além. Eu acho que o jeito como as coisas são mesmo. Tipo, aqui em São Paulo, o PCC é a única facção, né? Então, se a gente tá falando de crime, estamos falando de crime organizado aqui, nós estamos falando de PCC. Lá no Rio, com a existência de várias facções brigando pelos próprios territórios, me parece que, a atenção fica dividida, então talvez eles se tornem menos eficientes por conta da atenção dividida entre guerrilha, guerra, controle territorial e negócios, sabe? Sim. E por outro lado, na verdade, ainda no mesmo assunto, demonstrar força na rua pode ser uma maneira de coibir os alemão, como se diz, de invadir ali o território dos caras, né? E aí, Anderson, tá ouvindo a gente agora melhor, não? Pente, tô tudo pronto aqui, meus amigos. Agora sim, então. Eita, isso. Agora Então sim. vai. Ó, o Tramonta queria te perguntar uma parada aqui, ó. Eu queria a Fala aí, tua Tramonta. opinião sobre a afirmação principal do governador e de outras autoridades envolvidas nessa operação de que a operação foi um sucesso. Você concorda? Não concordo. Não concordo porque nós temos parâmetros de operações que foram feitas com muito sucesso, de grandes vultos também, e lidando também com grupos criminosos, né? Ou pessoas voltadas à delinquência nesse sentido, que tiveram sucesso e não teve qualquer tipo de letalidade, nem por um lado nem por outro lado. A exemplo disso, a Operação Carbono Oculto, né, se eu não me engano, aqui em São Paulo, que teve prisões preventivas e mandados de prisão executado com grande êxito. Eu faço uma outra comparação de uma grande operação da Polícia Federal num roubo a banco no Sul, se eu não me engano, que a Polícia Federal conseguiu pegar todos os delinquentes no túnel sem qualquer disparo de arma de fogo. Em contrapartida, entendo que a geografia do Rio de Janeiro é um outro cenário, a história do Rio de Janeiro é uma outra história. Contudo, se a operação é feita com estudo prévio, com inteligência à frente da força, esse impacto, não que não houvesse baixas por ambos os lados, não que não houvesse resistência, poderia acontecer, era plausível de se acontecer, afinal de contas, contra fatos não há argumentos, a quantidade de armamentos e de indivíduos dispostos a tudo ou nada também era grande,
Só que me custa acreditar, e acho que a resposta a gente vai encontrar a partir do momento que tivermos todas a resposta definitiva, né? Uma conjectura muito mais próxima da realidade, nós só teremos a partir do momento que nós tivermos todas as imagens realmente entregues na mão das autoridades, para que sejam apuradas e que a gente tenha uma opinião verdadeiramente imparcial e que encontremos verdadeiramente o caminho da justiça, não de sermos justiceiros. Nós não podemos ter uma polícia que procede como o próprio meliante. Se a polícia entra, faz uma incursão, uma operação como essa, para combater o crime e ações delituosas, ela não pode chegar de maneira delituosa. Aspas para isso que eu estou falando. A partir do momento que entregarem as câmeras, as imagens verdadeiras, se não sumirem com as imagens do verdadeiro confronto, do confronto efetivamente como foi, nós poderemos dizer se foi legítima ou não e apontar quem trabalhou dentro da legalidade e quem não trabalhou dentro da legalidade. Afinal de contas, nós temos 4 baixas, infelizmente, para o lado da polícia, que são profissionais que lutam em defesa da sociedade, que são agentes do Estado, do poder público, e do outro lado nós temos 121 corpos. 121, vamos colocar na conta de pessoas que são a favor do que aconteceu, 121 bandidos. Vamos colocar na conta das pessoas que são, vamos dizer assim, que entendem o lado do Estado paralelo, 121 injustiças. Mas vamos colocar dentro da imparcialidade. Para encontrar a resposta da imparcialidade, nós precisamos das imagens, para ver quem se rendeu, quem realmente revidou, quem a polícia agiu com legítima defesa para repelir injusta agressão. Então, para mim, me custa, da forma como os corpos foram apresentados, da forma como se apresentam as lesões dos disparos nesses corpos, custa dizer que houve um confronto que não houvesse excesso. Custa-me dizer que houve um confronto que não houvesse tido uma execução. Como eu tive recentemente uma entrevista e uma troca com o capitão do BOPE, né, com o Rodrigo Pimentel, que ele tem um grande respeito pelo profissional que é, e que eu fiz uma comparação com ele, que numa incursão como essa, olha, parecia que nós estávamos prevendo o que ia acontecer agora. Numa incursão dessa do BOPE, que um primeiro indivíduo estaria disposto a tudo ou nada. Ele sai disparando contra a equipe e ele é abatido. Evidentemente que tem que ser abatido porque ele está atirando contra os policiais e ele foi por tudo ou nada. Ele morre. O segundo elemento, vendo o parceiro ser abatido, ele joga o fuzil no chão, ergue os braços e se rende. Eu pergunto a ele o que deveria ter feito. Ele fala, o BOPE vai fuzilar, o BOPE vai matar. Aí eu falo, mas por que vai matar? É legal isso? É legítimo isso? Ele resistiu? Não, ele se entregou. Mas você tem que entender, Ângelo, que o policial está movido de emoção, adrenalina. Eu falei, não, eu também fui policial, nós fomos treinados para tomar uma cusparada no rosto e entender e esperar uma voz de comando. Eu não posso revidar uma cusparada, eu não posso revidar um soco. Se eu sou um militar treinado, tropa de choque, eu tenho que revidar no momento que eu recebo uma ordem de um comandante. Eu tenho que revidar dentro da legalidade. Imobilizar a pessoa e deter e levar ela à justiça para que responda sobre aquilo. Agora, o primeiro cidadão atirou contra a polícia, foi abatido, morto. O segundo, vendo aquela cena, foi o momento que ele já se arrependeu. Falou, opa, não dá para mim. Joga a arma no chão, não estou nem preparado para isso. E ele é fuzilado. Isso não é justiça, isso é ser justiceiro. Ah, se ele alega que o estado emocional do policial contribuiu para aquilo, nós temos uma polícia doente. Nós temos que tratar esse cidadão, essa tropa, para que ela não cometa crimes. Porque não deixa de ser um crime. Não podemos normalizar um episódio como esse. Então, para falar da fala do presidente, para falar da fala do governador, sem antes ter essas imagens, porque até o momento que eu consegui acompanhar, só foram veiculadas as imagens dos policiais sendo realmente atingidos, baleados. Não sei se, de repente, até daquela cena, se eles morreram. Será que essa imagem colocada é justamente para fortalecer a opinião pública e legitimar e esconder o que aconteceu, a sujeira debaixo do tapete, ou a sujeira debaixo daquelas matas, da verdadeira ação policial? A polícia entrou ali realmente para fazer uma operação legítima, prender as pessoas, cumprir os mandatos de busca e apreensão, ou ela entrou realmente para o confronto? Tem uma outra residência que um dos indivíduos
eu não vou falar rapaz, vou falar bandido, porque parece que essa fala soa melhor para as pessoas, parece que isso afaga, sabe, massageia o ego das pessoas. Então que esse bandido entrega o telefone para a senhora e fala: tia, filma aqui, ó, sem esculacho, estamos nos entregando e tal. E mais ou menos 20 deles são rendidos e são levados à justiça, são presos. E se não houvesse essa câmera? E se não houvesse esse momento pedindo esse clamor para essa senhora? E se não houvesse essa negociação? Essa é a pergunta. Então, as imagens, assim como essas imagens mostraram realmente que eles estavam envolvidos e que eles se entregaram e que os fuzis estavam abandonados no chão, isso verdadeiramente comprova uma ação policial legítima e indivíduos não revidando. Eles perderam. Né? No linguajar eles falam: perdemos, acabou, vamos em cana. Agora, e se metade desses tivesse reagido? A outra metade seria abatida, como supostamente pode ter acontecido, e até mesmo como o próprio Rodrigo me disse certa vez, que a emoção do policial, que a adrenalina, como se isso legitimasse ou legalizasse a sua ação de executar o cidadão que se entregou. É uma pergunta que faço. Eu não estou apoiando a letalidade policial. Também não estou ignorando que haja do outro lado, do crime, um revide desproporcional, uma resistência desproporcional e todo um universo criminoso que dispensa até os comentários que a gente possa fazer aqui de toda a atrocidade que comete e da violência que leva para dentro de uma comunidade que, na grande maioria, arrisco dizer que 99% daquela comunidade são providos de pessoas, de trabalhadores que saem dali daqueles morros, descem o asfalto para cuidar do rico, cuidar do comandante, cuidar do governador, são funcionários do poder legislativo, judiciário, executivo, e que vivem essa mesma violência.